É muito comum que quando o indivíduo inicie a fase de execução, ele vá buscar o cumprimento forçado da obrigação e tente de alguma forma encontrar o patrimônio do devedor para se apropriar ou monetarizar isso, levar a leilão, transformar isso de uma certa forma em dinheiro para reaver o seu prejuízo, o seu dano ou o seu crédito. E aí é muito comum que quando isso acontece, quando se inicia a fase de execução, o devedor, tendo ciência de que perdeu no primeiro grau ou de que o indivíduo já está levando à execução um título extrajudicial já previamente constituído, obviamente, ele começar a dilapidar o seu patrimônio. Isso é muito comum. Então, a averbação premonitória veio no sentido de se tentar assegurar ao credor o recebimento do seu crédito, evitando a dilapidação do patrimônio pelo devedor. Como? Evitando que ele venda bens sujeitos a registro depois de iniciada a fase de execução. Depois eu vou comentar também que há a possibilidade de se utilizar na fase de conhecimento, mas primordialmente, de maneira mais imediata, a utilização é na fase de execução. A averbação vem de anotação. Basicamente, quando se está na fase de execução, você requer ao juiz que ele peça uma certidão, que ele determine que a serventia peça uma certidão, certificando a existência daquele processo, dizendo, existe um processo de execução que corre contra esse indivíduo. E você pode pegar essa certidão e levar a órgãos de registro, quais? Registros imobiliários, Detran, registros de aeronaves e embarcações, junta comercial, enfim, instituições que procedam, que façam algum tipo de registro patrimonial ou relativo a créditos, direitos, bens daquele devedor. E pedir que a autoridade competente que gere esse órgão anote, averbe a existência daquela ação. Qual que é o efeito disso? O artigo 828 diz que a partir do momento que existe a averbação premonitória, automaticamente, se há a venda daquele bem, já é presumidamente constituída ali uma fraude. Então, se estamos na fase de execução, presumidamente se trata de uma tentativa ou de uma efetiva fraude de execução. E qual que é o efeito prático, benéfico, jurídico que isso traz? Sem a averbação premonitória, se o indivíduo faz a venda de um patrimônio, de um bem, de um imóvel, por exemplo, enquanto ele está sendo executado, configura a fraude de execução? Sim, configura. Mas aí você tem que mover aquela execução de maneira a que seja reconhecida a fraude. Se for uma venda que ainda ocorreu antes de ser iniciada a execução, se trata de uma fraude contra credores. Você tem que mover aquela ação pauliana. Você tem que mover uma ação, outra ação de conhecimento para desconstituir aquele negócio jurídico por meio do qual ele vendeu. Para desconstituir aquela venda. E dizer, foi uma venda fraudulenta, portanto, desconstitua essa venda para que eu possa executar esse bem. Então é um trabalho muito maior e que é economizado se houver averbação premonitória. Basicamente, iniciou o processo de execução, vai lá, pede para o juiz pedir a certidão, leva nos órgãos que praticam registro de bem e pede para averbar, pede para anotar. Isso já impossibilita que ele venda, ou se não impossibilitar, já faz com que seja presumida ali a fraude de execução. Quanto ao processo de conhecimento, é possível fazer a averbação premonitória? Sim. Só que para isso, você tem que preencher alguns requisitos mais. O ideal, a praxe atual, é que seja exigido que você qualifique como uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência. Tutela de evidência também? Sim.
se for de urgência, porque você demonstra o perigo, né? O perigo da demora. Exato. Mas se você demonstra o cabimento de uma tutela antecipada e pede a título de tutela antecipada que o juiz expressa, eles pedem, você leva e aí vai ser anotado, vai ser averbado no registro do bem a existência de uma ação de conhecimento por óbito. E aí já se constitui fraude a partir desse momento também. Não fraude à execução, mas fraude contra o credor. Tem toda uma regulamentação quanto a custos, prazo para fazer o cancelamento dessa averbação, cabe ao credor, depois de um determinado prazo da satisfação da obrigação, comprovar, inclusive nos autos, o cancelamento da averbação e assim por diante. Essas coisas custam emolumentos de cartório, esse tipo de coisa. No caso aqui da junta comercial, por exemplo, o indivíduo tem lá empresas, você vai e pede para anotar na base de registro dessas empresas. Então, lá no contrato social, se alguém vai levantar uma certidão para fazer um negócio com aquela empresa, aquela pessoa jurídica da qual o seu credor é sócio, ou se a própria empresa for a sua devedora, vai constar lá a averbação. Então, ele não pode ceder cota, ele não pode vender cotas, ele não pode, eventualmente, ter revertido ali um patrimônio imobilizado que constitui o contrato social. Lá atrás, ele pegou a casa dele e integralizou como capital social dessa empresa. Agora está anotado. A empresa dele está devendo para você. Com uma medida fraudulenta, ele vai reverter essa casa para a pessoa física. Já não pode, depois da averbação. Já complica, já constitui fraude. E assim por diante. Mesma coisa no caso de automóvel no Detran, imóveis não naturais, imóveis pela própria natureza, mas imóveis a título legal, que são as aeronaves e as embarcações. E tem outros tipos também, tem outros tipos de base de dados de registro que você consegue fazer a anotação, a averbação e já constituir como fraude se ele praticar um ato depois disso. Então essa averbação premonitória ela não impede totalmente ele de praticar qualquer ato com aquele bem, vender, alienar de qualquer forma. Juridicamente ela não impede, mas na prática sim. Porque se você vai comprar o meu imóvel, a primeira coisa que você faz, pega a certidão para verificar como que ele está. E aí você pega e vê que tem uma averbação dizendo que eu estou sendo executado e que, portanto, como conclusão, esse imóvel pode ser objeto dessa execução e que a venda que eu estou fazendo para você pode ser anulada porque vai caracterizar uma fraude, na prática, você não vai comprar meu imóvel. Juridicamente, se você aceitar, falar, não, eu vou pagar, ou, enfim, te enrolo, como infelizmente na prática às vezes acontece, a pessoa é leiga, juridicamente você pode comprar, só que você está assumindo o risco de depois ter inviabilizado essa venda.